somos gratos a Deus pelo privilégio. Escrevemos vários livros, que a maioria já conhece os livros, sobre as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, sobre Jesus Cristo, Deus homem, sobre como fazer amigos. Também escrevemos um livro que nós não publicamos. Esse livro foi escrito por volta do ano de 2003, 2002, 2003, e nunca publicamos. Este livro está pronto, não publicado, está na biblioteca da Andrews, em inglês, mas eu tenho ele em português. O professor gostou tanto que colocou na biblioteca da Andrews. Então nós temos lá na biblioteca da Andrews 2 livros nossos, que um é a tese que nós fizemos sobre a conduta sexual dos pastores. Esse foi o tema. Por que tantos pastores adulteram? Esse foi o tema da nossa tese, que está lá na Andrews. E o outro livro que está lá, na biblioteca da Andrews, é esse aqui sobre princípios. Qual é a verdade? Qual é a verdade sobre vestuário? Qual é a verdade sobre sexo? Qual é a verdade sobre adornos e joias? Qual é a verdade sobre a música cristã? Qual é a verdade sobre filmes e TV e cinemas? Então, esse é um livro falando sobre princípios, costumes e culturas. E como você foi guiada por Deus para solicitar o tema desta noite, sobre a verdade presente, eu entendo que Deus a guiou quando você perguntou para mim se eu poderia falar sobre a verdade presente. Interessante que esse é o capítulo 11 do livro, Princípios. Ninguém leu jamais este livro, porque nós não publicamos este livro. Ele estava esquecido, desde que nós escrevemos em 2003, ele estava esquecido até agora, 2025. Deus sabe por quê. Mas agora, quando você pediu, eu fui buscar e eu percebi que o capítulo 11 deste livro é sobre a verdade presente. Então talvez a gente vai ressuscitar este livro, e se for do agrado de todos, se todos gostarem do capítulo 11, poderemos estudar os outros capítulos também, que falam sobre verdade sobre o sexo, verdade sobre o casamento, verdade sobre joias, verdade sobre música, verdade sobre cinema, enfim, temas polêmicos, mas temas bíblicos. Então nós vamos agora, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração para começar o estudo de hoje. Vou orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, humildemente estamos aqui como servos teus. Nós somos servos, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Salvador e Senhor da nossa vida. Que o Senhor venha derramar sobre nós o que o Senhor prometeu e que o mais necessitamos, o Espírito Santo. Derrama sobre mim e todos os que estão assistindo, e sobre todos os que irão assistir no futuro, a mensagem de hoje. Vamos falar sobre a verdade presente. Que o Espírito Santo se manifeste entre nós, tirando glória para o teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O movimento milerita floresceu num tempo em que as pretensões de revelações sobrenaturais, de visões, sonhos e ser profeta ou profetisa, essas pretensões eram muito comuns no tempo em que Ellen White viveu. Existiam os Shakers, existiam os Mormons, Joseph Smith, profeta mormon, que viveu de 1805 a 1844, Mary Baker Eddy, que viveu de 1821 a 1910, fundou a Igreja de Cristo e a Igreja Cientista, que é considerada a igreja mãe da ciência cristã. Ela escreveu o livro Ciência e Saúde como a Chave das Escrituras, muito parecido com o título do livro que Ellen White escreveu, A Ciência do Bom Viver. Veja, a profetisa de Deus escreveu A Ciência do Bom Viver. E a Mary Baker Eddy, outra profetisa do mesmo período, mas que não era de Deus, escreveu A Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, com ênfase no poder da mente.
outra profetisa deste tempo, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky viveu de 1831 a 1891, fundadora da Sociedade Teosófica, Teosofia. Outro profeta que viveu naquele tempo, Charles Darwin, 1831 a 1891, fundador, profeta do evolucionismo. Outro profeta que viveu naquele tempo foi Karl Marx, 1818 a 1883, o profeta do marxismo, do comunismo. Outro profeta que viveu naquele tempo foi Sigmund Freud, 1856 a 1939, o profeta da psicanálise, da psicologia, libertando o ser humano dos tabus. Então, queridos, no período em que Deus levantou na terra um movimento profético adventista e que deu o dom de profecia para a sua serva Ellen Gold Harmon, que depois ficou conhecido como Ellen Gold White, muitos outros profetas surgiram também, pretendendo ser profetas de Deus. Mas assim como existe o dom verdadeiro, existem os dons falsos. Tentando evitar qualquer semelhança com todas essas pretensas manifestações de visões e profecia, e de serem profetas, o movimento millerita formalmente declarou na Conferência de Boston, Massachusetts, no mês de maio de 1843, que eles não criam em visões, nem em sonhos, nem em revelações particulares. Foi em 1843. Isso é o movimento millerita. Apesar desta resolução, os adventistas que guardavam o sábado, que se tornaram conhecidos como adventistas do sétimo dia, aceitaram a manifestação do dom profético na vida de Ellen Gold White. Ela exerceu o dom profético por 70 anos, 1844 a 1915, tendo ao todo mais de 2.000 sonhos, visões, e escreveu 25 milhões de palavras e mais de 50 livros, milhares de artigos. A escritora mais traduzida no mundo hoje. Os escritos de Ellen White são chamados de espírito de profecia, uma expressão que foi extraída de Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10. É dali que saiu o termo, mais especificamente, Apocalipse 19:10. O termo espírito de profecia. Seus escritos confirmam, uma vez mais, o princípio da revelação progressiva da verdade. Deus supriu a Igreja Adventista do sétimo dia como uma torrente abundante de luz, luz acumulada pelo Antigo Testamento, mais o Novo Testamento, mais a luz revelada a Pedro Valdo através dos valdenses, mais a luz revelada a João Wycliffe, primeiro que traduziu a Bíblia para o inglês, luz revelada para João Hus, para Martinho Lutero, para João Wesley, para Guilherme Miller, por fim, luz revelada para Ellen White. Ela morreu em 1915 e temos mais de 100 anos desde que ela morreu. Será que, eu deixo uma pergunta, será que nestes últimos 150 anos, será que morreu o dom profético? Será que o Deus que falou através de todos estes seus servos, desde o início da igreja cristã até Ellen White, será que Deus deixou de falar? Deixou de se revelar? Será que não existem nos últimos 100, 150 anos a luz de verdades presentes para os últimos dias? Imaginem que verdades presentes no passado podem não ser verdades presentes hoje, mas são verdades. A verdade do santuário, a santidade do sábado, o juízo investigativo iniciado em 1844, a mortalidade da alma, a segunda vinda de Cristo, a reforma da saúde, as 3 mensagens angélicas receberam o nome de verdade presente. Teria Deus mais verdades presentes além destas para serem pregadas especificamente no tempo do fim? Eu sei que a vontade de alguns seria dizer que Deus já revelou tudo o que tinha que revelar. Mas isto é totalmente incoerente com o princípio da revelação progressiva. Veja o que Ellen White entendia como o princípio da revelação progressiva. Ela escreveu
na revista Review and Herald, do dia 20 de dezembro de 1892. Ela escreveu: não há escusas para alguém tomar uma posição de que não há mais verdade para ser revelada. Não há escusas para alguém tomar uma posição de que não há mais verdade para ser revelada e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem um erro. Ela foi muito humilde, serva de Deus, ao dizer que não há escusas para dizer que não existem verdades para serem reveladas mais, que tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, e de que as nossas explicações da Escritura estão sem nenhum erro. Ela diz: não há escusas para fazer tal afirmação como essa. O fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade. Palavras dela. E a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. Review and Herald, 20 de dezembro de 1892. Ainda ela escreve no livro Testemunhos para Ministros, página 107. Página 107, Testemunhos para Ministros. Ela disse: suponha que um irmão conserve um ponto de vista que difere do seu ponto de vista e venha a você propondo que se assentem com ele e façam uma investigação nas Escrituras sobre este ponto. Você se levantaria cheio de preconceitos e condenaria suas ideias, ao mesmo tempo que se recusa a dar-lhe sincera atenção? A única atitude certa seria se assentar como cristãos e investigar a posição apresentada, à luz da palavra de Deus, que revelará a verdade e desmascarará o erro. Ridicularizar as ideias do irmão não lhe enfraqueceria no mínimo a posição, se esta fosse verdadeira. Se as colunas da nossa fé não suportarem a prova da investigação, já é tempo de o sabermos. Entre nós não deve ser alimentado o espírito de farisaísmo. Testemunhos para Ministros, página 107. A fé adventista sempre foi e é uma fé progressiva, sustentada solidamente pelo assim diz o Senhor. Não há o que temer, se é Deus que está falando. Desde o princípio, os adventistas têm como foco nova luz, verdade presente. Deus tem dado para o seu povo ao longo dos séculos muitas verdades, verdades eternas, para serem pregadas em todos os tempos. Alguns exemplos de verdades eternas para todos os tempos, que não estão entre as verdades presentes, mas são verdades eternas para todos os tempos. Primeira, salvação pela fé no sangue do Cordeiro. Não é uma verdade presente, mas é uma verdade eterna para todos os tempos. Esta verdade foi revelada a Adão e Eva no Éden, confirmada pelo sacrifício de Abel, de Noé, de Abraão, os levitas. Outra verdade eterna para todos os tempos: o arrependimento, confissão dos pecados, perdão, a obediência a Deus, a santidade da lei de Deus, os 10 mandamentos, o sábado, o amor a Deus e o amor ao próximo, os dízimos e ofertas, a dieta original, a mortalidade da alma. Verdades eternas para todos os tempos. E aqui temos exemplos de algumas verdades presentes para o tempo específico. A mensagem de Noé foi verdade presente no tempo de Noé. Não é mais uma verdade presente hoje. A mensagem de Jonas sobre a destruição de Nínive foi uma verdade presente naquele tempo, não é uma verdade presente hoje, mas continua sendo uma verdade. A mensagem de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, não é uma verdade presente hoje, mas era uma verdade presente quando João Batista pregou. A mensagem de Guilherme Miller, seus associados na década de 1830, 1840, era a verdade presente para aquele tempo. Os escritos de Ellen White, como os testemunhos para a igreja, eram uma verdade presente naquele tempo e também é uma verdade presente para os nossos dias. A reforma, o reavivamento, o juízo celestial, pré-advento, as 3 mensagens angélicas são verdades presentes para os nossos dias. Pela compreensão que Deus me tem dado das profecias do Apocalipse e de Daniel, eu incluo também como verdade presente os 7 selos, as 7 trombetas, o decreto dominical, início da angústia qual nunca houve, com a perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. Como verdade presente também eu incluo a sacudidura
e o peneiramento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o remanescente, será salvo. Eu convido vocês para lerem, acompanharem a leitura, Testemunhos Seletos. Testemunhos Seletos, nós lemos aqui, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 68 a 71. Cada qual tem de agora investigar a Bíblia por si mesmo. Você não pode ser um mero refletor do pensamento dos outros. Porque todo mundo me ensinou assim, porque eu aprendi assim na faculdade de teologia, eu tenho que pregar sempre assim. Deus, através de Ellen White, está falando, cada qual tem de agora investigar a Bíblia por si mesmo, de joelhos perante Deus, com o coração humilde e dócil de uma criança, se ele quiser saber o que é que o Senhor dele requer. Por muito alto que qualquer ministro tenha estado no favor de Deus, se negligenciar seguir a luz que lhe é dada por Deus, se recusar a ser ensinado como uma criancinha, ele entrará em trevas e enganos satânicos e levará outros para a mesma vereda. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Esse aqui é um recado de Deus para todos os que defendem que os cristãos continuarão pecando até a volta de Jesus. Preste atenção. Este é um recado de Deus hoje para todos os cristãos que acreditam que os cristãos continuarão pecando até a volta de Jesus. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. E ainda diz: sentimos-nos ricos e acrescidos de bens, e não sabemos que somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3,17. Eu estou lendo Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Hoje é o tempo para atender-se à demonstração da testemunha verdadeira. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio. Queridos, estes textos aqui que nós estamos lendo, no mesmo livro, volume 2, na página 65, diz assim: a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, a classe que não chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Você está contente com a sua igreja, com a sua espiritualidade? A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual e nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem receber o selo de Deus. E ainda na página 67, Testemunhos Seletos, volume 2. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Você chora e clama por causa da sua igreja? Pela condição da sua igreja? Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios. Aqueles que correm para Roma, aqueles que buscam amizade com o Vaticano, aqueles que se ligam ao mundo, eu acrescentei, não é? Eu acrescentei aqui Roma, Vaticano. Ela não falou isso aqui, mas o que ela diz é aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia. Nós queremos ter simpatia com Jesus ou com Roma? Com quem deveremos buscar aproximação? Estão comendo e bebendo com os ébrios? Certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Então, queridos, isto é verdade presente. Vida santa. Em nome de Jesus, pela graça de Jesus, romper com os pecados. Não defender os pecados acariciados. É possível abandonar pecados acariciados? Sim. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Não há desculpa para continuarmos com pecados acariciados. Isto é verdade presente.
A chuva serôdia do Espírito Santo vai ser derramada sobre o remanescente fiel, culminando com o selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo fixa o caráter de Jesus em nós para sempre. O que o selo do Deus vivo, quando for aplicado, vai fazer? Vai fixar o caráter de Jesus em você para sempre. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71. Vou ler para vocês. Páginas 70 e 71. O que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano, preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, presta atenção nisso, os que desconfiam do eu, os que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, falando do decreto dominical, quando sair o decreto e o selo for aplicado, em outras palavras, Ellen White está falando que o selo de Deus será aplicado quando sair o quê? O decreto. O selamento do povo de Deus não acontece antes do selamento dos ímpios. É uma obra paralela, o selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. É uma obra paralela. É isso que ela dá a entender aqui. Quando sair o decreto, se referindo ao dominical, e o selo for aplicado, selo do Deus vivo, não é? O seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou repetir. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá como? Puro e sem mácula para toda a eternidade. Como ficam os que defendem que os cristãos vão continuar pecando até a volta de Jesus, pecando mesmo depois que a porta da graça se fechar? Como ficam? O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Mente suja, mente pecaminosa que ama o pecado, que vive na prática de pecados conscientes. Nós não estamos dizendo aqui, e nem Ellen White está falando, que as pessoas deixam de pecar pecados por ignorância. Eu entendo que nós vamos continuar pecando pecados por ignorância e pecados inconscientes até a volta de Jesus, por ignorância e inconscientemente. Mas pecados conscientes, pecados voluntários, pecados familiares, pecados planejados, chamados na Bíblia de pecados de mão levantada, nós temos que romper com eles se queremos ter o selo do Deus vivo em nossa testa. Por isso ela escreve aqui, página 71, volume 2, Testemunhos Seletos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Imaculados, candidatos para o céu. Queridos, isso é verdade presente, impopular, que as pessoas não gostam de ouvir, porque preferem continuar com seus pecadinhos. O alto clamor é verdade presente, proclamada em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero dentro de Babilônia, e o remanescente fiel vai proclamar o alto clamor. A conversão da grande multidão que ninguém podia contar, de Apocalipse 7, verso 9, que irá passar pela grande tribulação, juntamente com os 144 mil, a grande multidão, a seara dos salvos vivos e as primícias dos salvos vivos, os 144 mil, isso é uma verdade presente. Isso é verdade presente. O selamento dos ímpios com o sinal da besta fixa neles o caráter de Satanás para sempre.
O selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo fixa o caráter de Jesus em você para sempre. A abertura do 7º selo é verdade presente. A grande última intercessão de Jesus na abertura do 7º selo pelos conversos da hora 1/10, assim como está ali em Apocalipse 8, versos 1 até o verso 4, isto é verdade presente. Jesus lança o incensário sobre a terra, fechando a porta da graça, Apocalipse 8, verso 5, isto é verdade presente. A porta da graça vai se fechar quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e disser, está feito, Apocalipse 8, verso 5. Isto é verdade presente, confirmada por Ellen White, por Deus, ao escrever no livro Primeiros Escritos, página 279. Primeiros Escritos, página 279, diz claramente que quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele diz, está feito, fique um imundo na sua imundícia, e os santos continuem a se santificar. Ele fecha a porta da graça ao lançar o incensário sobre a terra. Este é o 7º selo. Isto é Apocalipse 8, verso 1 a 5. Isto é verdade presente. E não é porque eu estou falando, é porque está na Bíblia. E é porque Ellen White escreveu no Primeiros Escritos, página 279. Recusar esta verdade é recusar a verdade presente. Os 7 anjos com as 7 trombetas é uma verdade presente, que só começam a tocar essas trombetas depois que Jesus lança o incensário sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, versos 6 e 7. Só depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, os anjos começam a tocar as trombetas. Não importa se você nunca ouviu isso antes, não importa se os nossos pioneiros pregavam diferente, você tem que seguir a Bíblia. Não há escusas para quem defende a ideia de que não há nada para ser corrigido. A verdade de Deus é progressiva. E ele continua revelando a sua verdade nestes últimos 150 anos. O dom profético pertenceu a Ellen White, mas não pertenceu só a Ellen White, pertence ao movimento profético adventista. O dom profético pertence ao movimento adventista profético. Satanás recebe, após Jesus lançar o incensário sobre a terra, Satanás recebe o consentimento divino para realizar a obra de destruição anunciada nas trombetas. Isto está no livro Grande Conflito, página 614. Quando eu falo grande conflito, estou falando deste grande conflito com capa dura, encadernado. Então ali fala que quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz está feito, então Satanás recebe o consentimento para destruir a terra. Somente depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. O toque das trombetas não começa até que seja concluída a obra do anjo de oferecer incenso sobre o altar em Apocalipse 8, verso 6. A visão do anjo que oferece incenso e então atira o incensário à terra tem a finalidade de ser a introdução para a profecia das trombetas. De onde que o senhor tirou isso? Lição da Escola Sabatina, primeira parte, segundo trimestre de 1989, página 121. Não são coisas que eu tirei da minha cabeça. São coisas que eu tirei da Bíblia, do Espírito de Profecia, da lição da Escola Sabatina. A ressurreição especial dos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, conforme diz em Daniel capítulo 12, verso 2, e Apocalipse 1, verso 7, essa ressurreição especial de todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, isso é verdade presente. Isso está no livro Grande Conflito, página 637. Isso está em Daniel capítulo 12, verso 2. Isso está em Apocalipse 1, 7. Eles ressuscitam glorificados para serem um apoio aos perseguidos e sentenciados à morte. Todos os perseguidos e sentenciados à morte, após o fechamento da porta da graça, eles terão o conforto e o apoio e o consolo da multidão de salvos ressuscitados na ressurreição especial. Deus não abandonará o seu povo à mercê dos ímpios. O Espírito Santo se retira da terra, mas o Espírito Santo nunca se retira do povo de Deus, que foi selado pelo selo do Deus vivo. O Espírito Santo habita em nós. Quando ele se retira da terra, ele se concentra no remanescente fiel, que foi selado pelo selo do Deus vivo. Por isso vamos viver à vista de um Deus santo, sem pecar. Mas sem pecar como? Pecados conscientes.
pecados conscientes, pecados planejados, pecados familiares. Não há desculpa para você ou eu hoje continuar com pecados conscientes. Não há desculpa. A revelação do segredo de Deus, ao dizer ao dia e à hora da volta de Jesus, isso está em Apocalipse 10, verso 7. E também está no Grande Conflito, página 640. Isto é verdade presente. Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus, conforme Apocalipse 10, 7 e conforme o Grande Conflito, página 640. As 7 pragas começam a cair quando a 7ª trombeta for tocada. Isto é verdade presente. O decreto de morte fixando o dia em que todos os guardadores do sábado devem ser mortos é verdade presente. O Armagedon, a libertação final do povo de Deus, o povo de Deus que será liberto do decreto de morte, esse é o Armagedon, Cristo libertando o seu povo, lutando contra Satanás, libertando o seu povo do decreto de morte. Isto é verdade presente. A ressurreição geral de todos os santos na segunda vinda de Jesus, 1 Tessalonicenses 4,16, isto é verdade presente. O arrebatamento para o céu numa viagem espacial que durará 7 dias, isto é verdade presente. A verdade presente de Jesus para nós hoje inclui todas as verdades eternas do Evangelho que precisam ser pregadas, juntamente com as verdades específicas dos últimos dias. Daniel entendeu algumas das profecias que lhe foram dadas, mas a profecia dos 2.300 anos, Daniel 8,14, a purificação do santuário celestial, ele não entendeu, porque não era para o seu tempo, era para o tempo do fim. A maior visão dada para Daniel é a do capítulo 11 de Daniel, e ele entendeu com certeza a parte inicial. Mas o que dizer da parte final de Daniel capítulo 11? O rei do norte, o rei do sul? Isso tem sido motivo de polêmica e de discussões nos últimos dias, hoje. Mas é verdade presente o rei do norte como sendo o papado. Queridos, o rei do norte é o papado, que domina o mundo e todos se curvam diante dele. O ateísmo se curva diante dele, o islamismo se curva diante dele. Todos se curvam diante do papado, o rei do norte. Queridos, Daniel capítulo 12 fala de 1290 dias. E fala também de 1335 dias escatológicos, profecias de tempo literal para o tempo do fim. Isso é verdade presente. Queridos, da mesma forma como João entendeu algumas das profecias que lhe foram dadas na ilha de Patmos, ele não entendeu todas. A ordem dada foi para que escrevesse, obviamente, as 7 cartas enviadas para as 7 igrejas. Tinha uma mensagem para as igrejas locais onde foram lidas as cartas, porém elas também tinham uma mensagem que se aplicava às 7 fases da história do cristianismo, que se estendem desde o tempo de João até a volta de Jesus. João não entendeu os 7 selos, nem as 7 trombetas, nem os 7 reis, nem as 7 pragas. João não entendeu. Será que os cristãos do primeiro século entenderam essas profecias? Não. Porque o Apocalipse está centralizado no santuário celestial. E antes de 1844, ninguém entendia o santuário celestial. A porta foi aberta em 1844, a porta do Santíssimo, e veio luz celestial para dar compreensão do ministério de Cristo no santuário celestial, que começou no lugar santo e em 1844 deu início ao juízo celestial no lugar santíssimo do santuário celestial. Essa compreensão só veio quando a porta do Santíssimo foi aberta em 1844. Então, queridos, isto é verdade presente. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro selado com 7 selos, e foi o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Foi ele que recebeu este livro para abrir e iniciar o juízo celestial pelos mortos. Mas, queridos, agora existe uma verdade presente para os nossos dias, que não é somente o juízo dos mortos. Agora nos aproximamos rapidamente do juízo dos vivos. E o juízo dos vivos só vai começar quando o decreto dominical for aprovado e iniciar o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e dos ímpios com o sinal da besta. E isto é verdade presente. É o julgamento dos vivos que inicia com o decreto dominical. É o 6º selo.
É o sexto selo, que fala do selo do Deus vivo. Quando nós falamos do selo do Deus vivo, o selamento do povo de Deus dentro do contexto do sexto selo, isto é verdade presente. Quando nós falamos do fechamento da porta da graça no sétimo selo, isto é verdade presente. Queridos, hoje nos foi solicitado para falarmos de verdade presente. A sabedoria divina escolheu prover luz progressiva às emergências do momento. Deus não provê auxílio para amanhã, Deus provê auxílio para hoje. Assim como ele dava o maná só para um dia, ele provê auxílio para cada dia. Só na sexta-feira é que ele provia maná para 2 dias, porque no sábado não caía. O povo de Deus comia no sábado a comida que Deus deu na sexta. Milhares e milhares de adventistas estão comendo sábado, não a comida que Deus deu na sexta, porque no sábado eles vão para o restaurante. No sábado eles vão fazer comida em casa, não a comida que eles prepararam na sexta-feira. Por isso muitos adventistas não vão receber o selo do Deus vivo, porque não guardam o sábado. Deus não provê auxílio para amanhã, não dá aos seus filhos imediatamente todas as instruções para a jornada da vida, para que não fiquem confundidos. Deus só diz apenas quanto possam conservar na memória e realizar. A força e a sabedoria comunicadas destinam-se à emergência do momento desejado de todas as nações, página 215. E assim será por toda a eternidade. Através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo a mente cheia de admiração e deleite. Isto está no livro Grande Conflito, 651. A revelação progressiva de Deus, as verdades presentes para o céu. No céu nós vamos ter verdades presentes que nós não entendemos hoje. Por quê? Está no livro Grande Conflito, 651. Através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão. Que novas verdades? Verdades presentes que vamos aprender no céu. Desdobrar-se-ão de contínuo a mente cheia de admiração e deleite. Ali, no céu, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir. Quando? No céu. Novas maravilhas a admirar. Quando? No céu. Novas verdades a compreender. Quando? No céu. Verdade presente que vamos entender no céu. Novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus, com visão desanuviada. Olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo, verdades presentes para aquele tempo que hoje não conhecemos. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor é progressivo, a reverência e a felicidade aumentarão. Isso está no livro Grande Conflito, 677, 678. Meu querido irmão, minha querida irmã, bendito seja Deus pela verdade progressiva, pelas verdades eternas de todos os tempos. Bendito seja Deus pelas verdades presentes. Presentes nas profecias de Daniel e de Apocalipse para o tempo do fim. Que Deus derrame o Espírito Santo, a chuva serôdia. Isto é verdade presente. Buscar a chuva do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, hoje, confessando os pecados, rompendo com os pecados conscientes, familiares, planejados, vivendo sem pecar, pecados planejados e conscientes, vivendo sem pecar. Isto é verdade presente, preparando-nos para a chuva serôdia e o selamento do povo de Deus. Amém e amém. Deus seja louvado. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Senhor pelas verdades eternas de todos os tempos.
Bendito seja o Senhor pelas verdades presentes no tempo de Noé, no tempo de João Batista, no tempo dos valdenses, no tempo dos huguenotes. Pai querido, bendito seja o Senhor pelas verdades presentes no tempo de Guilherme Miller. Bendito seja o Senhor pelas verdades presentes em nossos dias. Bendito seja o Senhor que não para de revelar a tua verdade. Nem aqui e nem no céu o Senhor vai parar de revelar novas verdades. A ti toda a glória. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Faze-nos templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém.